Está no ar mais um episódio do podcast Você e o Seu Negócio. E nessa vez espetacular para apresentar o episódio de hoje está comigo Cleiton Fukumochi. Tudo bem a todos? Bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui com o Rodolfo da Cefit. Ele é fisioterapeuta, já consertou meu joelho. Se hoje você anda por ele. Ele é cliente da Prudential, né? Tem que fazer o meu merchan aqui também. É o inicial. É isso aí, né? Então, Rodolfo, nós estamos aqui para falar de você e seu negócio. O objetivo principal é você, como referência na sua área, virar aí um incentivo para quem está começando, para quem quer empreender nessa área. Seja muito bem-vindo, por gentileza, se apresente à nossa audiência. Meu nome é Rodolfo, sou fisioterapeuta. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu agradeço também o convite, tá? A confiança, e eu parabenizo vocês por esse projeto. Tá? Eu fico feliz que vocês estão dando certo. Eu acho que é um projeto muito legal para quem quer empreender, né? Para quem está começando, para quem já é experiente, né? no mercado. E vocês vão ter, vários aí, pessoas para fazer esse tipo de entrevista e vai ser um sucesso. Com toda certeza. É o meu primeiro podcast, hein? Olha aí, estamos se batinando. Muito primeiro bem. A gente não Obrigado pelo prestígio. Pô. Valeu. Mas ó, eu vou abrir alas que eu vou começar com a primeira Então vai, pergunta. manda bala. Primeiramente, quem é o Rodolfo? Pode começar lá de trás, antes da fisioterapia, antes de tudo, primeiro emprego, pra gente entender aonde tudo começou. Sim. Então é o seguinte, vamos lá. Primeiramente, Rodolfo, tá? Rodolfo. O Rodolfo, vou falar de mim, como eu sou hoje, tá? Rodolfo é uma pessoa um pouco ansiosa, um cara bem ansioso. Olha só. Perfeccionista, sou bem perfeccionista. Signo de Virgem, não, né? Não, sou Capricórnio. Cara, eu nasci dia 31 de dezembro de 1979, último dia do ano da década de 70. Então vamos lá, como é que começou? A minha família, os meus pais, eram funcionários do Banco do Brasil, eles eram estatutários. Então assim, eu sempre acompanhei a jornada do meu pai. Né? O meu pai ele fez carreira de gerente no Banco do Brasil, então não sei se parece que é você que tem Minha mãe. Sua mãe. Então assim, como meu pai resolveu fazer carreira, então ele, a cada 2 anos ele estava numa cidade, né? Ia pulando. E eu fui acompanhando isso. Né? Meus pais conheceram aqui em Londrina, meu pai é de Minas, veio para cá, minha mãe nascida aqui, eles casaram e depois meu pai foi seguir a rotina dele, seguir a carreira no banco. E ele foi para Goiuerê, uma cidade do interior do estado, aqui, perto de Campo Mourão. Né? E minha mãe engravidou de mim, que eu sou o primeiro filho mais velho. Só que eu nasci em Foz do Iguaçu, porque Goiuerê não tinha estrutura de maternidade e tal, eu acabei nascendo em Foz. E isso foi em 1979. E aí, desde então, eu sempre fui criado assim. Eu ficava 5 anos numa cidade, né? Depois pulava para outra cidade. E Goiuerê eu fiquei mais tempo. Eu morei em Goiuerê 12, 13 anos da minha vida. Então eu fui criado meio que lá assim, né? Criado em cidade pequena, cidade pacata, aquela coisa que a gente brincava na rua, né? Eu lembro que a minha rua demorava assim 2 horas para passar um carro. Era um troço impressionante, cara. Jogava bets na rua, sabe essas coisas? Então eu frequentei muito a BB naquela época, né? Há muito tempo atrás, o Banco do Brasil, a BB era só funcionário do banco. Então, assim, a gente era casa, a segunda casa nossa. nossa. Todas as cidades, né? Todas as cidades. Eu cresci na BB. E aqui em Londrina já é uma estrutura maior, mas Goiânia, por exemplo, você imagina, todo mundo frequentava só lá. Então era uma família, assim, sabe? Então, assim, eu fui criado assim. Aí eu fui, vamos pensar, na infância, Goiuerê, fundamental, Goiuerê, ensino médio, depois eu fui para Foz do Iguaçu, que eu morei com meus avós. Aí meu pai foi transferido para Toledo, que também é perto, ali perto de Cascavel, uma cidade boa. Né? Muito bom. Uma colonização ali mais pro lado alemão, mais italiano, uma cidade mais organizada. Estudei lá no Colégio La Salle, fiz o terceirão lá. Aí eu fiz vestibular, né? Que daí entrou a fisioterapia. E fui para estudar em Presidente Prudente, cara. Daí eu fui para outro lado. Presidente Prudente tem uma... Eu formei na UNOeste, mas tem a Unesp também. É uma conhecida lá que tem, né? Que é do Agripino lá, né? Que foi prefeito, foi deputado federal. Então é isso, a minha vida,
ela foi bem dinâmica, assim, até eu estabilizar em Londrina, né? Depois que eu estabilizei em Londrina, eu estou aqui faz 23 anos. É muito parecido comigo. Mas quando você foi estudar em Presidente Prudente, sua família foi junto? Você foi sozinho lá, teve que morar sozinho? Não, meu pai estava em Toledo, morar sozinho, eu fui morar numa república. Meu pai, eu tinha 17 anos, em 97, entrei na faculdade, meu pai e minha mãe me largaram lá no pensionato e voltaram para Toledo. E a Toledo é longe, não, 600 quilômetros de Toledo, né? Que aqui é mais perto, bem mais perto. E aí foi super legal, né? A gente aprende, né, cara, morar fora, né? Eu lembro que minha mãe me ensinou eu fazer comida, assim, para quando eu montasse uma república e tal. E aí foi 4 anos. E foi onde eu conheci minha esposa, foi lá em Prudente. Onde eu conheci. Mas, Rodolfo, por que você escolheu a fisioterapia? Então, essa pergunta é legal. Na verdade, assim, eu estava em Toledo já fazendo terceirão, né? Então é aquela fase que você tá, o que eu vou fazer e tal, né? Molecão de tudo, 16 anos, né? Meus pais nunca me pressionaram, assim, a ser, que nem, eu vejo que às vezes a gente conversando com alguns amigos que se tornaram bancários, às vezes o pai, que fizeram carreira, mas vai pro banco, porque no banco você consegue, aquela coisa, né? Vai pro banco, porque você tem potencial e tal, né? E meu pai sempre de boa, falou, filho, aí eu na época, era aquela coisa do computador, não sei, você deve ser, quantos anos você tem, desculpa? 26. Não, então você já é uma geração bem antes. Quando começou engenharia da computação, você lembra? Lembro. Tem que fazer engenharia, porque hoje é TI, outras paradas, engenharia da computação, daí eu passo, tem que fazer ciência da computação. Mas não era, sabe, eu gostava sempre de biologia, aquela coisa meio da área. Eu lembro quando eu ia ao hospital, assim, eu gostava, eu me identificava, sabe? E aí eu conheci uma menina em Toledo, que o pai dela era funcionário do banco também. Ela chama, né, Roberta. E ela fazia o curso de fisioterapia lá em Prudente. E aí ela conversou comigo, falou que estava gostando muito, que era um curso legal, sabe? Que você vê, por ela assim eu acabei falando, legal. E aí a mãe dela conversou com a minha mãe, trocaram ideia, falaram que tinha uma estrutura legal, faculdade boa. Cara, Fui. Eu prestei vestibular aqui na UEL, só que não era a fisioterapia naquela época era muito concorrida. Mas cara, assim, eu só perdi para medicina. Não tinha nenhuma profissão que tinha aquela paixão, falando, eu quero fazer educação física, por exemplo. Não, foi assim meio que uma decisão assim. Eu fui gostando do curso de acordo com o que eu fui fazendo o curso. Decorrer de. Mas eu sempre gostei da área da saúde, sabe? Então assim era uma coisa que, porque assim medicina sempre foi mais difícil, né? Tinha que estudar muito, assim, eu estudei lá. Quando você começou a fazer faculdade? 97. 97 foi quando eu nasci. Então, 97 era bem complicada a medicina. Hoje em dia, acho que a tecnologia ficando mais fácil pro pessoal de hoje, né? Porque eles têm muito acesso à informação. Tem. Mas naquela época a medicina era forte, concorrida, principalmente nas universidades estaduais, que eram universidades que tinham um know-how bom, né? Hoje em dia a gente vê que tem muitas universidades que estão mais sucateadas, né? Então, assim... Você vê que em Londrina, a PUC, que é referência hoje de medicina, já não é mais a UEL, né? Mas tudo bem, isso aí é... Ô Rodolfo, e a fisioterapia apareceu na sua vida, então você não tinha ninguém na família, e a fisioterapia mesmo é um autônomo, né? Você é o empresário, você tem que gerar renda e receita. Ou você começou com alguém, para alguém? Então, como é que foi isso? Vamos lá. A minha empresa, eu vou começar falando da minha empresa, que hoje né, é minha e do meu sócio, eu tenho mais um sócio, né? A minha empresa, a nossa empresa, ela abriu o CNPJ em 97. Você vê, a empresa é uma empresa já que tem bastante tempo aí no mercado. E só que não fui eu que abri, porque eu estava imprudente nessa época, foi um ex-sócio que eu tive, né? E ele já era bem mais velho do que eu, ele formou muito mais tempo do que eu. E quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade, através de indicação de uma prima da minha esposa, que é fisioterapeuta, de fazer um estágio, trabalhar com ele, que ele estava precisando. E eu fui. Então eu comecei trabalhando junto com essa pessoa no Cefit. Então só para você ter uma ideia, é até estranho falar, mas eu nunca trabalhei em outro lugar além de ser na minha empresa. É muito louco isso, né? Na verdade, no começo ela não era sua, né? Não era minha, aí eu comprei ela em 2003, porque foi quando ele abriu a sociedade. Daí eu falei pro meu pai, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Eu entrei como sócio minoritário. Já se formou e comprou um pedaço ali da... Um pedaço e continuando trabalhando. Só que depois que eu comprei, eu me tornei sócio, empresário, dono da empresa. Tinha uma porcentagem menor, mas já fazia parte das reuniões, já era responsável por outras
afazeres da empresa, né? Já entendia mais a parte fiscal, já sabia como é que funcionava. Até então, antes eu recebia uma porcentagem, eu era um prestador de serviço, né? Eu era um parceiro, né? Porque hoje a fisioterapia é difícil você registrar uma pessoa, a gente trabalha muito com prestador. Prestador de serviço, né? Entendeu? Bom, você falou aí que geralmente, né, o fisioterapeuta ele não é empreendedor, certo? Ele se forma, ele está pronto para o mercado, ele pode já atuar em todas as áreas que vocês têm à disposição, ou ele precisa se especializar antes? Não, ele não está pronto. Aí você se sentia pronto antes de comprar essa empresa? Não, quando eu comprei a empresa eu já tinha uma experiência de 3 anos atendendo, né? Eu já tinha feito pós-graduação. Então nesse decorrer eu fui fazendo os cursos, né? Fui me especializando, pós-graduando e tal. O que acontece? Quando você se forma, a experiência que você tem de atender o paciente é muito pequena, tá? Porque o estágio é um estágio monitorado com os professores, isso na minha época, né? Eu não sei como está hoje, né? Que já faz 23 anos. Mas eu acho que você tem que adquirir a experiência atendendo, mas ao mesmo tempo se especializando. Sempre, sempre, sempre. É área da saúde, você nunca vai parar de... A área da saúde uma semana aparece coisa nova, impressionante. Quanto tempo no ano você se dedica a estar se atualizando? Olha, Cleiton, ultimamente eu devia estar até mais, sabe? Mas todo ano você tem que estar fazendo pelo menos assim, uns 2 cursos bons, que aparecem no mercado. Porque a fisioterapia tem muito workshop que você faz de atendimento para você dar uma... É como se fosse um remember, né? Para você dar uma reatualizada, né? Uma atualizada nas técnicas. Osteopatia, que é a minha formação, que depois nós vamos entrar nisso, que é outra coisa, né? Que hoje eu me dedico mais a essa técnica do que a fisioterapia. Para nós, hein? Sim, com certeza. Que é uma formação que eu fiz bem depois. Mas eu falo assim, a tecnologia ela vai interferindo em todas as profissões. Então assim, hoje em dia a fisioterapia, se você se acomodar ali, você perde a vez, cara. Você fica dinossauro. Você se perde totalmente. A gente tem que ter muita aprendizagem, né? Aprendizagem, atualização. Você tem que estar se atualizando. Na verdade, você tem que focar. Pode ser também dar tiro para tudo quanto é lado. Eu vejo muito fisioterapeuta que às vezes faz isso, faz aquilo, né? Faz um leque de coisas. E às vezes não consegue achar o caminho. Você tem que direcionar aquilo que você quer. Ó, eu quero me especializar em tal área que eu gosto de fazer, então vamos lá, vai para frente. Dentro dessa área tem N coisas para você estar buscando. Dá um exemplo das principais áreas que existem dentro da fisioterapia. A fisioterapia tem a parte neurológica, tá? Funcional, você trabalha com pacientes com doenças neurológicas, né? Sequelas de doenças neurológicas, a parte ortopédica, né? Que é a mais tradicional da fisio, né? Que é a reabilitação pós-operatória, ortopédica, postural, né? Ocupacional. Tem a parte de dermatofuncional, que é de estética, que está crescendo muito no mercado hoje. A estética hoje acho que é uma das que mais cresce no mercado. Tem a parte de posturologia, que é a parte postural, que é o Pilates, que é o RPG. Tem a parte da osteopatia, que são terapias manuais, né, que hoje ela está muito integrativa com outras ferramentas de trabalho. Como seria isso? Você não trata mais o paciente somente vendo a parte estrutural do paciente, você consegue entender outros mecanismos que geram a patologia que a pessoa aparece no seu consultório. Isso eu posso explicar depois. Tá? Mas é algo relacionado à psicologia, por exemplo? Algo relacionado à parte informativa, que é a parte do psique, né, que é a psicologia. Algo relacionado com a parte visceral, das vísceras, que tem relações com estruturas estruturais, que estrutural a gente fala músculo, ligamento, articulação, né? E outra parte da fisioterapia que está crescendo muito, a parte de terapia alternativa, né? Você pegar terapia chinesa, medicina chinesa, acupuntura, shiatsu, algumas técnicas de massoterapia especializadas. Então assim, o campo da fisioterapia é muito amplo hoje, né? A ozonioterapia. Hoje em dia tem muito fisioterapeuta se especializando em ozonioterapia. Ouvi falar bem disso, hein? Dá muito resultado. A microfisioterapia. A microfisioterapia hoje também é uma especialidade, uma formação também, junto com a osteopatia, que a gente chama de formação, né? Como se fosse uma outra faculdade, que está tendo um crescimento muito grande a nível de Brasil. Ô Rodolfo, e para quem está nos assistindo e tem vontade, por exemplo, de virar fisioterapeuta hoje,
qual dessas áreas que você citou que é difícil encontrar profissionais para ela? Como tem N áreas, lógico que você não consegue atender todas. Você tem uma especialidade. Sim. Qual que é que tem mais deficiência hoje? Olha, Vitor, essa área é difícil você achar um profissional especializado nela, na fisioterapia. Eu vou te falar uma que eu até não falei aqui. Hoje em dia, está tendo muito ênfase no espectro autista, né? Criança, né, com deficiência do espectro autista, né? Então hoje isso, você vê que tem clínicas que estão se especializando, você vê que tem profissionais médicos que estão se especializando e fisioterapeutas, só que ainda é uma área muito restrita. Uma área de tendência futura, né? É futura, porque hoje o autista, a visão que as pessoas têm do autista é reabilitar ele na sociedade, né? Que até então antes não tinha. Então hoje a estrutura que estão investindo para isso é muito grande. Então eu vejo que hoje, em Londrina, por exemplo, na nossa região aqui, se a pessoa focasse, ela tem que gostar, né? Primeiro, né? Então aí que tá. Se ela gostar e especializar nessa área, eu acredito que ela vai ter muito sucesso. As outras áreas que eu falei, tem muitos profissionais. Né? O mercado, não vou dizer que está saturado, mas já tem muitos profissionais. Já são áreas em que tem muitos referenciados hoje. Eu vejo primeiro pela nossa cidade, mas no Brasil inteiro, né? Pode falar. E se eu do lado do paciente, como é que eu sei se aquele cara realmente está preparado, se ele vai me prestar um bom serviço? Porque tem também N características de profissionais ali que nem todo mundo é muito bom. Tem algum jeito de identificar isso? Se o cara é bom mesmo naquilo que ele fala que é? O fisioterapeuta bom é um fisioterapeuta que tem um toque bom, uma percepção boa, quando vai tocar o paciente. Então, o primeiro toque que o fisioterapeuta dá no paciente, tanto na avaliação quanto no tratamento ou na manipulação, você já percebe. Um fisioterapeuta inseguro, ele vai de repente ter um pouco mais vai te passar um pouco mais de insegurança. Mas assim, isso é muito relativo, tá? Porque se você for no fisioterapeuta, às vezes recém-formado, de repente ele tem um plano de avaliação para você que vem tá fresco da faculdade, ele faz uma avaliação completa e ele se dedica a te atender, também já te passa segurança, mesmo ele sendo um pouco inexperiente. Mas eu acho que o toque é importante, porque a gente tem muita experiência em tocar. Você imagina, eu falo toque de manipular o paciente. 10, 12 pacientes por dia. Então a gente acaba ficando sensitivo. Né? Então, basicamente, você busca novos pacientes baseado em relacionamento. O seu próprio paciente fala bem de você e traz indicações para novos pacientes. Como é que um fisioterapeuta busca aumentar seu networking, sua rede de contatos, atrair aí? Então aí que tá. O fisioterapeuta, muitas vezes, ele não é, mesmo ele sendo dono da empresa, né, como no meu caso, ele não tem uma visão de mercado como um empreendedor nato. Né? A gente empreende, só que nós somos fisioterapeutas também. Então hoje eu trabalho para minha empresa, trabalho na minha empresa, só que tem pessoas que trabalham para mim também. Né? O que eu poderia dizer? A gente teria que pensar, isso é uma pergunta legal, porque a visão minha hoje, daqui para frente, é eu começar a pensar mais em empreender. Nesse sentido. Porque hoje... Acabou de ter. Porque na verdade o que acontece? Além do tratamento, né, que nem você vai lá na clínica, né, vocês vão lá, você sente segurança, você gosta do trabalho, você volta. Né? Então esse é um network direto. Outro network é que a clínica nossa tem uma característica de tratamento mais personalizado. A gente não atende muito massificado, a gente atende convênios. Né? Inclusive a Dani, a esposa dele, faz terapia comigo. Ela faz manutenção, eu faço osteopatia com ela e tal. E eu atendo alguns convênios também. Só que a gente, pelo fato de atender convênio, a gente dá um suporte legal, a gente dá uma qualidade, um atendimento legal. Então, assim, essa fidelidade a gente consegue pela característica da clínica. A gente atende bastante pacientes por dia, mas a gente consegue uma logística de ter um atendimento mais personalizado. Então, isso também cria um know-how. Fala, legal, lá não é aquela coisa loucura de atender 10, 15 ao mesmo tempo. E as pessoas acabam adquirindo essa fidelidade. Mas sempre tem que estar pensando em empreender diferente. Né? Ô Rodolfo, como que você pensa em fazer essa transição de sair do trabalho braçal quando a gente diz o atendimento, estar ali com o paciente, e começar de fato a administrar 100% essa empresa? Porque o que a gente entende é que quando o empresário está 100% acima da operação, entendendo a operação toda,
a empresa, a tendência dela é que ela cresça. Sim, com certeza. Quando o empresário está lá embaixo na produção, lá em cima ele não está vendo nada. Então a empresa vai crescer em volta dele, vai ficar naquilo. Como você quer criar isso? Como você quer fazer essa transição? Sair do braçal e partir para a Eu já estou fazendo aos poucos, tá? Começando. Hoje eu já não tenho mais aquele trabalho árduo de ficar 24 horas focado só em atendimento, né? Hoje eu consigo lidar com as duas coisas. O que eu preciso fazer é aprender a trabalhar a parte logística da empresa com relação à administração, à burocracia, né, à manutenção, direcionando para outras pessoas especializadas. Porque hoje, por exemplo, a gente tem uma pessoa, nós temos, né, a parte de contabilidade, tem uma pessoa dentro da contabilidade que também faz para nós essa parte dos planos da administração, só que muita coisa a gente faz também. Porque a administração da fisioterapia, a pessoa tem que ser bem especializada, mas tem que ter um pouco de jogo de cintura ali com um profissional que entenda. Porque exige relatório clínico, você tem que colocar CID da doença, então quem está ali no dia a dia que entende. Então hoje eu sei como é que a minha empresa está, eu sei como é que ela anda financeiramente, eu sei a produtividade dela, eu sei tudo isso. Essa parte eu sei. O que eu tenho que fazer é subir um pouco mais o topo dela, e meu cunhado, né? Desculpa, meu sócio, que ele é meu cunhado. ele é irmão da minha esposa, que eu falo, é meu sócio. Nós dois a gente tem que começar a abrir mão disso, né? Começar a determinar mais funções para poder ter esse processo. Só que eu não queria sair da fisioterapia também. Eu queria ser Você gosta? Eu gosto, entendeu? Eu gosto, mas eu consigo, eu acho que eu consigo ser um empresário e ter ali um tempinho para eu prestar meus atendimentos, sabe? Para eu estar ali, porque é até legal você ter uma referência, o dono ali está atendendo também, é legal. Sim. Não, tem legal. que ter. Rodolfo, você tem aí anos de história, já é um cara consolidado, mas se fosse dar uma dica para quem vai começar agora, nos 5 primeiros anos, né? O que essa pessoa precisa fazer ou ter cuidado? Lógico, vai se preparar tecnicamente, mas fora tecnicamente, aonde que ela tem que também cuidar? Hoje na verdade, eu acho que esses recém-formados, eles são bem orientados na faculdade. Eu vejo pelas profissionais que trabalham comigo, elas são formadas coisa de 4, 5 anos atrás, eles já têm um direcionamento, quando saem da faculdade, o que vão fazer, tá? Então, assim, vamos supor, o professor já orienta, até que faz ali o trabalho de conclusão de curso, o TCC, eles já fazem direcionado naquilo que eles gostam, eles já vão meio que direcionados, sabe? Assim, eu já quero sair e já fazer uma especialização naquilo. Na minha época não era muito isso, a gente não tinha muito essa orientação. A gente ia meio que aquela coisa de começar a fazer estágio, no estágio você ia determinando o que você ia fazer. Hoje não, hoje o profissional ele já tem. Eu percebo muito isso. Então, como que seria a minha dica? Eu acho que você tem que ver o que você gosta dentro da área, dentro de todas aquelas áreas que eu falei, e se especializar. Fora isso, tem que se ligar em finanças, tem que se ligar em como se vender, networking, o que mais que... Na verdade, a fisioterapia é uma parte de tudo isso. A pessoa empreender, ela vai ter que aprender a outra. Ela tem que... buscar um bom contador, um bom escritório, que faça gestão de negócio. Não, aí tem que ver o perfil dela. Eu quero começar a trabalhar eu quero ser dona do meu próprio negócio, né? Ou eu quero ser, de repente, CLT, prestador de serviço, eu quero ir para a carreira docente. Então vai muito da característica. Tem muitos fisioterapeutas que saem da faculdade e já vão direto para o mestrado. E aí direcionam para uma carreira de docência. Né? Então daí já entra naquela coisa do estatutário, né? Já é funcionário público. Mas quem quer determinar no ramo ali da iniciativa privada, eu acho que a pessoa tem que pensar primeiro nessa questão da especialização ali direto e começar a empreender em toda a estrutura que tem por trás, né? Que daí já entra contador, vou abrir encantamento do cliente, vou abrir um CNPJ, a estrutura que eu quero armar, a característica que vai ser o meu empreendimento, como que eu vou trabalhar com o paciente. Fisioterapia você acha que tem que ser num local visível, mais bairro com fácil estacionamento? Eu acho que toda profissão, assim, eu acho que o local onde você atende, ele tem que ser assim, fácil acesso, né? Estacionamento fácil, um local que seja confortável, né? E ao mesmo tempo tem que ter uma visibilidade, né? Tem uns caras que vão pro centro, nossa, aqui vai bombar de gente, mas você não estaciona, não, tem que subir lá no elevador.
Ô Rodolfo, mas para quem hoje está na faculdade, pretende empreender na área da fisioterapia, como que você poderia deixar de conselho, por exemplo, se a pessoa para ela ter o seu primeiro paciente? Quando eu digo primeiro paciente, é o quê? Como ela vai se jogar no mercado se ela sair direto? Sair da faculdade e virar empreendedor. Como que eu vou conseguir captar meu primeiro cliente se eu não tenho nome? Como que a fisioterapia vai trazer isso para ela? Como que ela vai conseguir chegar nesse cliente? Olha, Victor, eu acho que a primeira coisa é aquilo que eu conversei com o Cleiton da experiência. Lógico, ela não vai ter experiência, mas se ela tiver preparo, porque às vezes a experiência não é necessariamente relacionado diretamente com preparo. Às vezes a pessoa sai da faculdade com know-how bom, com conhecimento bom. Então, a partir do momento que ela atender o primeiro paciente, o paciente gostar e tiver uma coisa importante, que é o que você falou, resultado, o paciente volta. Então, eu fui na palestra quarta-feira com o Cleiton, e ele falou, e esse negócio de resultado é interessante. Então você vai, o paciente às vezes ele chega, a pessoa está bem vestida, né? Ela pode, o fato das vezes ela ser uma fisioterapeuta nova ou um fisioterapeuta novo, às vezes o paciente dá aquela, falou, você é novinho, às vezes eu não boto muita confiança, porque tem muito isso, né? Só que só da pessoa estar bem vestida, um lugar legal, e tem a capacidade, tem o conhecimento ali, não tem tanta experiência, às vezes formou faz um ano e meio que se formou, mas ela tem um preparo, aplica, faz a técnica, no outro dia o paciente melhora e se sente bem e deu resultado, ela vai ganhar o paciente. Ela vai ganhar o paciente e a linha de contato, porque o paciente vai falar para outro. Agora, pode ter outra parte do network, né? Ela tem que daí trabalhar. Essa dica é importante, não é só a fisioterapia, é como se vender como fisioterapeuta. Como se vender como fisioterapeuta. Na verdade, ela vai estar se vendendo o tempo todo, igual ele comentou aqui, desde o momento que a pessoa entrou na clínica, viu como ela se veste, viu como que é a clínica dela, porque também pode entrar lá, ter uma clínica. Não transmite confiança. Sim. Não, a primeira confiança que você tem, eu vejo assim, lógico, isso é importante, né? Você tem um lugar. Só que o profissional também, ele te passando segurança, o paciente ele volta. E depois ele vai adquirindo um nome, né? Vai tendo um nome. Eu recebo muito assim, a maioria das vezes, a maioria dos casos de osteopatia que eu recebo, geralmente é via WhatsApp, pra você ter uma ideia, via WhatsApp. Rodolfo, indicação para você. Rodolfo, indicação para você. Rodolfo, indicação para você. E os que eu atendo de plano, estão todos pacientes particulares, tá? E os que eu atendo plano de saúde, geralmente é indicação, às vezes, na clínica, que daí eu acabo atendendo também por uma questão de logística, mas a maioria dos pacientes que eu tenho fidelizado vem tudo pelo WhatsApp, por indicação da confiabilidade. Essa é a melhor coisa que tem, o seu cliente te vendendo. Exato. É isso aí, parabéns. E isso você cria como resultado. Resultado. Rodolfo, mas se você, nessa trajetória toda desses longos anos, se você fosse pegar um ponto principal, que é o que, fez você estar onde você está hoje, o que você destacaria? Olha, uma coisa que eu falo para você, isso pode ser que não seja uma resposta muito empreendedora, mas é a persistência, tá, de continuar naquilo que você gosta e quer fazer. Porque você vê, eu nunca fui profissionalmente, nunca tive uma outra profissão, sempre fui fisioterapeuta. Eu sempre terminei o terceirão, estudei, fui para a faculdade, sempre fui fisioterapeuta. Sempre teve épocas da clínica, da empresa, nós tivemos alguns problemas, né? Isso no meados de 2006, 2007, tivemos problemas com a sociedade. A gente tinha uma clínica muito grande. A gente chegou a ter uma das maiores clínicas de Londrina. Foi na Higienópolis, mas era muito sócio. Muita cabeça pensante, muita discórdia, e a gente tinha sociedade com alguns médicos, tinha sociedade com uma nutricionista, eram pessoas, gente boas, pessoas que a gente tem confiança também, porém, muita gente inexperiente também na sociedade, e não deu certo. Então deu uma frustrada, assim, sabe? Deu uma frustrada, porque daí cada um foi pro lado e você perde dinheiro, você perde investimento, né? Você perde um pouco aquele tesão de trabalhar, né? Exatamente. Mas aí eu falei pro meu sócio, Glaucio, é a única coisa que a gente sabe fazer, cara. Né? A gente já, nessa época eu já tinha o quê? 7 anos de profissão. E era a clínica de vocês, assim? Só que eu era um sócio minoritário. Entendi. Então foi coisas administrativas que aconteceu ali, meio complicadas. Só que a gente foi contornando, a gente foi trabalhando, a gente foi se reunindo, entramos num acordo com os outros sócios
E aí no peito, na raça, a gente foi trabalhando e a gente conquistou a empresa 50% cada um. Porque alguns sócios foram saindo por alguns problemas, por decisões, né? E a gente foi assumindo dívidas, comprando e fomos adquirindo a clínica. Porcentagem. Isso é legal que você falou da persistência, dos momentos de todo mundo vê só aquilo que dá certo, né? Ninguém quer pagar o preço. Passei muito apuro. Eu não tinha, na época eu era recém-casado, não tinha filho ainda, mas a gente pensa no futuro, né? Como é que vai ser meu futuro? Se eu estava bem até agora, de repente... Aí, ó. Por isso que ele é cliente da Prudential, pensa no futuro. Na verdade, empreender é isso, né? A gente, ao mesmo tempo que você está lá em cima, você está aqui embaixo, mas você não pode perder a persistência. Se você persistir naquilo que você acredita, com certeza isso vai dar certo. Foi o que ele fez. Exatamente deu, no final deu certo. Hoje está aí tudo consolidado. Hoje a clínica está bem? Está bem. Ela pode melhorar. Sempre. Tem projeto de expansão já? Projeto de expansão, porque a gente já está há muito tempo no lugar. Né? Onde vocês ficam instalados? No Jardim Quebec, pertinho aqui na Jota Serrana. Né? É uma casa, não é uma casa muito nova, então assim, a gente já fez algumas adaptações, a gente reformou lá a recepção, e quando você ia lá era uma recepção mais antiga, a gente reformou. Só que assim, a gente tem um projeto para o ano que vem de algumas mudanças. Tá chegando, hein? Assim, aparelhagem, sabe? Porque, cara, tudo que você muda, e uma coisa que eu vou falar para vocês, é um troço impressionante. Todas as vezes que nós investimos, estruturalmente, assim, uma reforma, seja, não só um investimento em marketing, não, network, não, investir assim, em reforma mesmo, em embelezamento da clínica, né? Cara, parece que o negócio aumenta. Sim, exatamente. Você vê que troço louco? Não, tem clínica que se vende pela fachada, né? A pessoa fala. A pessoa quer ver lá como é que ficou, qual a novidade, quem era ex-paciente, quer voltar. Só que uma coisa o corpo clínico tem que ser forte, né? Não, tem que ser bom. Tem que ter know-how, né? Não adianta você também ter uma coisa ali, porque eu já vi várias coisas abrirem ali na região do Quebec ali, que durou 6 meses e fechou. Mas é que às vezes as pessoas não têm assim um suporte, né? Que nem a gente tem plano de saúde, a gente tem know-how, tem indicação, então tem. Mas os projetos para o ano que vem, cara, a gente está pensando em investir assim, legal, assim, troca de marca, comprar aparelhos novos, porque aquilo que eu falei, o mercado ele vai exigindo, sabe? Sim. E aí você tem que estar trocando algumas coisas, mesmo o negócio sendo funcionando legal e tal, mas pô, comprar um negócio mais novo, né? Que às vezes tem uma coisa diferente. Na verdade é assim, se você não investe, o seu concorrente investe e leva o seu paciente embora para trás. É mais ou menos isso. Vamos ver se estaremos nessa reinauguração, hein, Victor? Com toda certeza. Esperando o convite já. Já faz um coquetelzinho, né? Porque não? Vamos deixar gravado, que daí se tiver isso aí. Se não tiver o coquetelzinho, pode ser um churrasquinho também. Ótimo, melhor ainda. Quem que não um churrasquinho? Tá melhorando a promessa. Melhor ainda. Legal. Eu ia perguntar, não sei se é isso, mas você citou um pouco da sua história e falou dessa empresa que foi crescendo, sociedade, teve que desfazer. Esse seria o pior momento? É algo que você mudaria na trajetória ou faria... Vou fazer a pergunta de qualquer forma. Se você tivesse que mudar algum fato ou acelerar alguma coisa que você demorou muito para fazer, o que seria nessa trajetória? O que eu mudaria? Quando eu comprei a clínica em 2003, há 20 anos atrás, eu tinha 23 anos, mas eu procuraria aprender mais a lidar com a parte burocrática, a parte de administração, a parte interna da clínica, para que pudesse evitar o que aconteceu lá na frente. Porque, assim, um dos sócios, né, que fez parte da empresa, ele deu oportunidade para mim, né, tanto para eu entrar na empresa, quanto para vender a parte da empresa para mim. Então, isso eu agradeço. Mas lá na frente houve um erro de administração, houve um erro, né, de logística. E aí eu não estava preparado para assumir, eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Então eu mudaria isso para de repente ser mais preparado que evitasse alguma coisa a mais, que pudesse segurar ali. E depois eu fui adquirindo experiência, porque depois como eu assumi a empresa, eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo, até hoje eu aprendo. A gente aprende todo dia. Todo dia é um novo aprendizado. Todo dia. Mas essa dica sua é importante, eu até falo muito nas palestras. Os profissionais, principalmente autônomos, eles se preparam muito tecnicamente, né? Mas eles esquecem dessa questão da gestão, né? Fazer um balanço, né? Entradas e saídas e principalmente se vender, né? Então ficou uma dica boa aí. A gestão é um dos principais negócios. Se não tiver gestão, você vai perder. Você pode ser o melhor profissional que for. A gestão é muito importante.
E você conhecer aquilo que eu falei, você conhecer o que está acontecendo financeiramente e a parte administrativa da clínica, o que está acontecendo ali, saber o que está acontecendo, o que você pode melhorar, o que você pode fazer. Na verdade, você tem que ter de forma prática tudo que está acontecendo ali, né? Você tem que saber como funciona o mecanismo. Para ter ação rápida. Você fala assim, o mecanismo, igual tem aquela série, o mecanismo do sistema que funciona na clínica. Você tem que conhecer. E antes eu não sabia desse mecanismo. O mecanismo fala assim, como funciona o plano de saúde, a liberação, como é que é pago, como é que gira, como é que você briga com o funcionário. Então assim, a parte contábil, por exemplo, eu vou no meu contador, às vezes uma vez por semana eu vou lá conversar com ele. Entendeu? Porque, vira e mexe muda a alíquota, né, tributária, e agora está tendo esse negócio do governo, não sei o que vai virar. Então assim, a gente sempre está... Aquela dificuldade. E fala um pouco da osteopatia, né? Que você falou que é o que você está focando hoje. Conta um pouco essa história. A osteopatia, na verdade, assim, a osteopatia ela já é um método, né, de tratamento muito antigo. Tá? É uma coisa que apareceu recentemente, né? Tanto que olha só para você ter uma ideia, quem foi o precursor da osteopatia é um médico americano chama Andrew Steele. Isso foi na Primeira Guerra Mundial, 1911, que ele era um médico que lutou na guerra como médico, ele fazia parte lá do exército lá, e ele começou a manipular os pacientes que chegavam com problemas, às vezes, né, quando tinha lá o conflito, vinha lá com de repente deslocado, às vezes com bom, aquela coisa toda louca de guerra, né, ele começou a aperfeiçoar. E aquilo foi disseminando e foi indo para os países afora, e a Europa centralizou bem essa técnica. Então, resumindo, a osteopatia hoje, ela vem muito forte na escola espanhola, né? A escola de Madrid, que eles falam, né? Mas aqui no Brasil, né, a escola forte, que é onde eu fiz, chama IDOT, né, que é de Presidente Prudente, que é um precursor lá, que é o Zezé, que é o Antônio do C Filho, que eu sou o apelido é Zezé, e ele foi o precursor. Mas resumindo, o que é osteopatia? Né? A osteopatia é um método de tratamento, tá? Em que o terapeuta, através de técnicas avaliativas e manipulativas, ele vê o paciente como um todo. Ele não vai enxergar a doença, eu não vou tratar a sua doença, eu vou tratar você. Então, se o Victor for na minha clínica hoje com uma dor no ombro, eu não vou direcionar para o teu ombro, eu vou ver o que pode estar acontecendo. Porque, na verdade, às vezes, o problema não está no seu ombro. O problema, às vezes, está na sua cervical, na sua torácica, que é as costas aqui. O problema pode estar até, às vezes, dependendo da região no ombro esquerdo, pode estar no teu estômago. São correlações clínicas que a gente estuda 4 anos, são 5 anos de formação para ter esse entendimento. Né? Fora a fisioterapia, o curso de fisioterapia? Sim. A osteopatia, para você ter uma ideia, eu fiz a osteopatia faz 10 anos, em 2013, que eu resolvi fazer, que eu sempre quis fazer, mas aí uma hora eu falei, vou fazer. E terminei final de 2017. Caraca, só que assim, não é integral, né? A formação, porque eu trabalhava, né? Então é final de semana, mas é sexta, assim, 3 horas, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E aí eu fiz alguns cursos fora também, ia muito para Maringá, fazer módulos em Maringá, fiz aqui em Londrina. Mas resumindo, é assim, então é muito interessante, Só que lógico, né? Aquilo que eu falo, o resultado, às vezes ele vem com o tempo. Porque a gente acredita muito no processo de autocura. O que é autocura? O próprio organismo ele vai se curar diante da disfunção. Lógico, se você tiver uma doença instalada, uma coisa mais séria ali, aí a gente chama de parâmetro maior, daí já não é da nossa alçada. A gente pode tratar na fisioterapia, mas não é aquela coisa que vai ter um resultado. Mas a maioria das pessoas, elas têm uma disfunção, ela não tem uma doença. Porque a doença, dentro da filosofia da osteopatia, o que significa doença? A doença nada mais é do que uma somatória de N alterações que o corpo adquire e é o produto final daquilo. É igual você pegar uma soma de multiplicação, 1.150 vezes 7.248. Pô, vai ser uma conta gigante, vai. O produto final é a doença. Todo aquele processo são várias funções que o corpo ele vai tentando se adaptar. Você fala, a pessoa tem um câncer no estômago. Cara, o câncer não veio da noite para o dia. O câncer não apareceu da noite para o dia. O câncer ele veio com uma série de fatores emocionais, físicos, nutricionais, ambientais, que é o ambiente onde a pessoa vive. Né? Porque o conceito de saúde ele tem vários fatores. Tá? Ele é o ambiente onde a pessoa vive, pode falar? Nutrição, tá?
psique e atividade física. A alimentação manda muito hoje. Nutricional. A gente entra na parte nutricional. Psique é psicológico. Ambiente que é onde ela vive. Porque não adianta você, Victor, você, Cleiton, correr 10 km por dia, comer bem, certinho, ser um cara, né, fazer academia, tal, atividade física, aí você chega na sua casa, você tem conflito com a sua esposa, você tem problema com a sua família, você chega no seu trabalho, aquele estresse, aquele ambiente pesado, insalubre que você trabalha, você vai adoecer. Entendeu? E não adianta nada você ter um ambiente bom, ser bom nutricionalmente, fazer atividade física, só que ter a cabeça fora do prumo, ansioso, né, irritado. Mas dentro da osteopatia você... A gente tem toda uma visão em cima disso. E você trata isso ou você indica profissionais? Então, aí é que tá. Lógico que a gente tem um limite para lidar, né? Porque existe profissional da área da psiquiatria, psiquiatra, psicólogo, né? Mas a gente trata também a parte informativa. A gente chama de osteopatia informativa. Que é onde eu vou detectar e falar para o paciente, ó, o teu problema ele pode estar relacionado a isso e aquilo. Ele não está direcionado no seu ombro. Você tem que resolver isso, você tem que resolver aquilo. Sou uma pessoa muito perfeccionista. A gente consegue detectar. E a microfisioterapia Deixa eu também. perguntar, isso aí tudo, ele leva, quanto tempo que leva um tratamento desse, por exemplo? Você consegue diagnosticar, vamos supor, fosse um tratamento Depende. simples, vamos colocar algo simples, para a gente entender mais fácil. Rapaz, olha, eu geralmente, é que eu atendo muitos processos crônicos, né? Que os pacientes não param de fazer também. Entendeu? Porque eles necessitam, eles precisam fazer aquilo para se sentir bem. Minha esposa, por exemplo. A Dani não falta, ela vai, ela sabe que é bom para ela e ela faz. Mas tem casos que as pessoas vão na minha clínica, às vezes em uma sessão você consegue resolver. Às vezes em 3 sessões você consegue resolver. Tá? Mas uma média, assim, umas 3 sessões de osteo, assim, você faz um acompanhamento de 1 mês no paciente, você já tem um resultado surpreendente. Às vezes você não consegue melhorar 90%. Não, você consegue melhorar 90% do caso. Consegue melhorar 90%. Mas o que acontece? Geralmente os pacientes procuram osteopatia, é complicado por quê, cara? É aquele paciente que já foi no médico, já foi em 3 médicos, o cara já tentou de tudo, ele fala, eu já fiz de tudo. Então aí é um desafio para você. Você imagina. E aí dá resultado, traz o paciente que vai trazer. E às vezes só de você dar 30% de resultado em uma sessão, o cara já vai falar, pô, eu já fiz tudo isso, me deu resultado. E ele fez uma manipulação e deu resultado. Entendeu? Aí você já se vende. Você já se vende ali, se vende para ele, para a rede de Só que lógico, a gente sabe que tem casos que você não consegue resolver, né? Não existe milagre, né? Tem casos que a gente não consegue. Então a gente tem que ser racional a ponto de indicar para outro profissional também, né? Rodolfo, mas dá muito resultado. Teve algum caso assim que você pegou Vou te contar. Quase impossível de resultar. A hora que ele soltou. Não, impossível não, mas é um caso legal. Legal, logo no começo, quando me formei em osteopatia, tá? Foi em 2014, 2015. Uma paciente, uma senhora, ela chegou na clínica para avaliar ombro, dor de ombro esquerdo. Deitava, posso falar? Pode. Claro. Deitava, ela sentiu o ombro latejar. Foi no cardiologista, que ela achou que fosse às vezes problema com o coração, foi no cardiologista, foi no ortopedista, fez tudo quanto é exame, ressonância, tal, nada, não tinha nada. Ela tinha uns problemas osteodegenerativos, porque ela era uma senhora, ela tinha na época acho que uns 74, 75 anos. É viúva também, era aposentada do Banco do Brasil, ela era viúva de um aposentado do Banco do Brasil. E aí eu comecei a atendê-la pela CACI. Pelo ombro, né? Eu falei, não, a senhora precisa fazer, porque eu era recém-formado, daí que é aquela coisa do empreendedorismo, eu preciso vender o que eu tenho a mais para ela. Ó, a senhora precisa fazer uma outra técnica que eu me formei, que é a osteopatia, só que o plano não cobre. Vamos marcar uma sessão, a gente faz a sessão para ver, né? E aí eu fiz uma sessão nela convencional e ela já quis marcar, que ela estava desesperada que ela não conseguia melhorar. Olha só que interessante. Fiz o teste nela. Cara, virei ela do avesso. Todo teste funcional de ombro eu fiz. Ela não tinha dor nenhuma. Levanta. Eu não vou falar o nome dela. Tá? Levanta, dona. Tá? Levanta. Não, só não tem problema no ombro. Mas como, Rodolfo? Como, doutor Rodolfo? Não tem problema? Se eu deito meu ombro latege. Mas peraí, vamos lá. Aí comecei a investigar dentro da osteopatia. Como é que é a sua vida? Minha vida tá difícil. Meu marido tá com problema. E começou a questionar a vida dela. Tem um problema com o filho. Meu filho não para no emprego, e começou a contar assim os conflitos, né?
Começou a chorar. Você vê como é que a pessoa estava? Começou a chorar. E ela relatou para mim assim, ó, eu tenho muita gastrite. Eu estou fazendo tratamento com um gastro, já estou tomando omeprazol há muito tempo, o gastro falou que se eu não melhorar eu vou ter que operar da minha gastrite. Não consigo comer, estou tendo problema de refluxo. Eu falei, pô, peraí, uma coisa está errada, porque o estômago tem uma relação com o ombro aqui, tá? Porque aqui a gente tem um esfíncter cardia, que é um esfíncter, que a pessoa que tem refluxo, o problema da pessoa que tem refluxo, é uma relação muito grande com o membro superior. É aquela verdadeira dor irradiada, que às vezes é a mesma coisa do infarto, que dá aquela dor irradiada. Esse tem o mesmo problema. Aí eu falei assim, eu vou focar no tratamento do estômago dela. E eu tinha acabado de fazer a especialidade de osteopatia visceral. Então estava fresco na minha cabeça. E eu fiz algumas manipulações, que a gente trabalha com manipulações viscerais. Não é de dar estalo, não é nada. São manipulações perceptivas e você consegue avaliar. O estômago dela estava muito alto. Ela tinha um estômago. O estômago é uma bolsa, tá? Ele fica geralmente aqui. O estômago dela estava aqui, estava comprimindo o esôfago ali. E estava pegando bem o esfíncter. E ela estava tendo problema. O estômago dela estava sofrendo naquele espaço. Aí através de técnicas musculares, perceptivas, neuromusculares que a gente faz, parte de respiração, diafragma, ela fez umas 6 sessões comigo, só de osteopatia. Sumiu a dor dela no ombro. Isso faz em 2015. Você vê que interessante. Aí vem aquela coisa, a pessoa acha que você é bruxo. O milagroso. Porque você tratou, mas como é que você melhorou aqui, você tratou aqui? Só que assim, foi um desafio muito grande. Eu estudei, peguei a apostila que a gente faz, tem livros, estudei, conversei com alguns professores que deu aula para mim na osteo, que eram referências, professores que eu gostava muito. Falei, meu, vai aí que você tá bem, continua, faz aquela manipulação que eu te ensinei lá e tal. Sabe? Então assim, eu fui conversando, rapaz, impressionante. Legal, né? Ela é grata até hoje, Lúcio. Ela volta de vez em quando. Só que ela já tá mais, ela tá com uns 85, ela vai de vez em quando lá fazer uma. Só que ela já tá bem, o marido acabou falecendo, então assim, tá bem. É mais debilitada. É meio depressivo, assim, sabe? Mas assim, aquilo lá eu consertei mesmo. Legal. Então é interessante. Então a osteopatia ela tem essa visão mais holística, sabe? Eu não enxergo o ombro do Victor, enxergo o Victor. Legal que a gente teve também uma convidada aqui que falou um pouco desse lado mais holístico, né? No alimento. Uma coisa realmente. Sim, a parte nutricional, cara, eu sou muito fã dessas nutricionistas que se especializam, muito a favor. Tanto que eu até falei, né? O conceito de saúde entra a nutrição, né? Entra muito a nutrição. Rodolfo, e o futuro, hein? Que projeto que tem aí? Você falou aí de uma clínica nova, não muito distante. E além disso, o que você está planejando aí de crescimento? Então, mas vamos por partes, né? Não, vamos pensar assim, o ano que vem a gente está pensando, a gente tem alguns desafios, né? Com relação à parte de investimento mais interno, ali, de maquinário, porque são coisas caras, sabe? O investimento de aparelhos que a gente faz, porque a gente trabalha muito com eletroterapia, que são aparelhos para inflamação, para dor, né? Você já fez fisioterapia, você sabe, né? Que é o famoso choquinho, ultrassom, laser. Então a gente quer atualizar todo esse maquinário, que a gente tem aparelhos lá de mais de 10 anos, que funcionam, só que já não tem algumas coisas mais... Já não tem as coisas... É igual o celular, vai perdendo o timer, né? Então a gente só aparelhos caros. A parte de mobília também a gente quer investir, então é um dinheirinho até que pesadinho, sabe? E aí parte estrutural também. A gente está pensando, mas não ali. Estou pensando de repente, um projeto aí para o ano que vem ou para o outro, 2025, ampliar mais o espaço da clínica e integrar mais, trabalhar com essa parte integrativa. Eu acho interessante buscar parceiros na área da nutrição, na área da psicologia. A psicologia é a profissão, vou falar para vocês, eu acho que a psicologia vai ser uma das profissões agora do futuro. Outra dica boa. Será um centro de saúde, basicamente. A gente chama de medicina integrativa, né, que você consegue integrar, né, que era o famoso corpo clínico ou multidisciplinar, né, que hoje é integrativo. Então eu já tenho profissionais lá, na minha clínica eu tenho as especialidades, eu tenho dermatofuncional, eu tenho especialidade em pneumologia, né, que pediatra, parte de pediatria, RPG, pilates e a podopostrologia, que é a confecção de palmilha, osteopatia. Então a gente tem várias especialidades. Só que eu queria trazer outros profissionais de outras áreas para integrar toda essa você questão. Você queria fazer aquele tratamento completo todo ali na sua clínica? Eu faço, todo na minha clínica. Hoje eu faço, mas aí o profissional que eu não tenho ali eu indico. Entendeu? Eu indico, daí eu conseguiria agregar, né? Agregar
agregar experiência, né? Agregar experiência, que é legal, valores, né? E agregar paciente, né? Só que isso aí não é muito simples, tá? Porque você tem que conhecer muito o profissional com quem você vai lidar e com quem você vai chamar. Né? Que tá usando, querendo ou não, tem que ser uma confiança mútua, tem que ter uma experiência. O nome da empresa, porque às vezes isso é muito complicado. Um jogo é complicado, porque às vezes o profissional chega lá, às vezes ele quer crescer mais do que você, sabe? Eu já tive problema com isso. Então, de repente uma consultoria, né, Victor? Isso é importante. Isso é importante. Rodolfo, nós estamos chegando ao final. Gostaria que você falasse um pouco de como te encontrar, né? Suas redes sociais, endereço, né? Quais são os planos de saúde, de repente, que você atua, não sei. Tá. Né? E depois o Victor vai pedir uma mensagem final, né, Victor? Então vai. Primeiro, como é que a gente te acha? Quem está nos assistindo? Então vamos lá. Primeira coisa, a clínica, né? Clínica Cefit, Centro de Fisioterapia, fica na rua Jonathan Serrano, 881, Jardim Quebec. Bem localizada, lugar para estacionar, muito bom. Isso então, assim, é importante. Então sejam bem-vindos, eu vou ficar muito feliz, né? Quem for lá, conhecer o espaço, tudo. O Instagram é o Instagram da clínica, que é cefit.lon. É Lon de Londrina, L-O-N de Londrina. Né? Seria a rede social mais utilizada para a empresa em si, né? E aí... E Cefit com C, né? Centro. Cefit com T mudo, né? Cefit.lon. Já vamos seguir lá. Vamos seguir lá. Boa. Ô Rodolfo, e agora assim, pra gente poder encerrar, a gente queria que você deixasse uma frase positiva, uma frase aí pro pessoal que está começando a fisioterapia, ou que está na fisioterapia e talvez hoje esteja passando dificuldades para crescer uma empresa, para ter a gestão de uma empresa, para conseguir pacientes. Uma frase, a câmera é sua agora, fica à vontade. Tá. Não vou dizer uma frase, eu vou dizer um texto. Primeira coisa, façam o que gostam. Tá? Se especialize naquilo que te dá prazer. Isso é importante. Né? O resultado vem. Outra coisa, venda saúde, não venda doença. Não enxerga o paciente na doença dele, enxerga o paciente na saúde. E ele fica bem. Trate o paciente como um todo. Converse com o seu paciente. Né? Você fazendo isso, você vai ter sucesso. Com certeza. E se dedicar, né? A dedicação é importante. Acho que a dedicação, como todo profissional, é importante. Maravilha, show de bola. Show de bola, hein? Parabéns. E temos uma lembrança para você aqui para ti, ó, para você não esquecer do primeiro podcast que você veio. Deixa ele abrir, né? Deixa ele abrir. Eu ia abrir. Ó, a ansiedade aqui. Show de bola, cara. Valeu, obrigadão, pô, legal. Isso aqui vai lá pro meu tomar um cafezinho. É isso aí, lembre sempre de nós. Lembre sempre de nós. Cara, eu agradeço mesmo. Estou muito feliz de estar aqui porque foi uma experiência muito boa para mim. Eu estava precisando, sabe, sair um pouco daquela rotina de clínica e quando o Cleiton me convidou, pô, fiquei super contente, falei que legal. A semana passada acho que não deu certo, né? Eu não sei se é por você, eu não sei que deu algum problema. Não, tinha um integrante nosso viajando. Principal. Que mexe com todas as câmeras, né? Mas assim, eu só agradeço, tá? E desejo todo sucesso do mundo para vocês. Opa! E ajude nós, né? A gente agradece a sua participação.